E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro drama industrial. Vamos entender como uma falha que parece até simples, num material super básico, pode simplesmente paralisar uma operação gigantesca. É uma história sobre pressão, estrutura e um efeito dominó que pode ser catastrófico. Pois é, essa é a grande questão. E parece meio improvável, não é mesmo? Pensar que algo tão fundamental quanto a resistência de um pedaço de carvão possa ser o elo mais fraco em uma das máquinas mais potentes da indústria. Vamos desvendar juntos esse mistério. Ok, então para a gente entender isso, primeiro a gente precisa conhecer o cenário. Um alto forno não é só uma fornalha qualquer. Ele é um reator vertical imenso, onde existe um equilíbrio muito delicado de materiais, calor e pressão, que transforma basicamente pedra em metal líquido. E esse esquema aqui ilustra a ideia perfeitamente. Pensem nessas camadas como se fossem os pulmões do forno. A gente vê aqui o minério de ferro e o carvão criando espaços vazios entre eles, que são essenciais. É por esses espaços que os gases superaquecidos sobem, transferindo calor e fazendo as reações químicas acontecerem. Basicamente, o forno precisa respirar para funcionar. Agora vamos falar do nosso protagonista, que, como a gente vai ver, também pode ser o grande vilão da história, o carvão vegetal. Muita gente pensa que ele é só combustível, né? Mas a função mais crítica dele aqui é estrutural. Ele funciona como um esqueleto poroso que sustenta toneladas e toneladas de carga metálica em cima dele. E aqui fica bem clara a diferença. O carvão ideal ele é forte, ele aguenta a pressão imensa e mantém sua forma, garantindo que os pulmões do forno fiquem abertos. Já o carvão problemático, ele é frágil. Com o mesmo peso em cima, ele simplesmente se desfaz, se esfarrela. Olha, essa citação da nossa fonte resume o desastre de uma forma perfeita. Quando esse esqueleto de carvão desmorona, tudo desaba junto. Os espaços vazios somem e a carga vira uma massa compacta, impermeável, sabe? Vira quase uma paçoca bem densa, que bloqueia tudo. E é exatamente nesse ponto que o primeiro dominó cai. O colapso físico do carvão começa um processo que literalmente sufoca o sistema inteiro. Para entender o que acontece, a gente precisa falar de uma coisa chamada permeabilidade. Pensa de novo nos pulmões. Uma permeabilidade alta significa que o forno está respirando bem, de forma livre e eficiente. Uma permeabilidade baixa, aí significa que ele está engasgando. E o que causa esse engasgo todo? São os chamados finos. Quando aquele carvão de baixa qualidade é esmagado, ele não vira só pedaços menores. Ele gera uma quantidade enorme de pó, de partículas minúsculas. Essa poeira é o verdadeiro veneno para a operação do forno. Aqui a gente vê o mecanismo exato. Os finos funcionam como areia que você joga num pote cheio de pedras. Eles vão preenchendo cada espacinho, cada lacuna, solidificando a carga. Quando o gás tenta subir, ele bate nessa barreira e a pressão lá na base do forno começa a subir, e a subir perigosamente. Então, com o forno basicamente entupido, o problema vai muito além do fluxo de gás. A pressão que não para de subir acaba disparando uma série de eventos bem violentos e perigosos lá dentro. E aqui a gente vê a sequência exata do efeito dominó em ação. Tudo começa com um material de má qualidade, que leva a um bloqueio físico. Isso causa um aumento absurdo de pressão e, de repente, toda a estabilidade do processo se perde. É um efeito dominó clássico. O primeiro grande distúrbio que aparece é o tal do engaiolamento. Tenta imaginar um engarrafamento, só que na vertical. A força dos gases que estão presos empurrando para cima fica tão grande que ela literalmente segura o metal e a escória derretidos, impedindo que eles desçam para a base do forno como deveriam. Esse diagrama técnico mostra bem o que acontece. O líquido que deveria estar descendo livremente fica ali, preso, represado no meio do forno. E isso não só para a produção, como piora ainda mais o bloqueio. Vira um ciclo vicioso de aumento de pressão. Chega um ponto em que a equipe de operação não tem mais escolha. Para evitar uma explosão, uma catástrofe mesmo, eles precisam reduzir a potência do forno, diminuindo o fluxo de ar. É uma medida drástica. Eles precisam, de propósito, sufocar o forno para tentar salvar a estrutura. Só que essa manobra para salvar o equipamento, claro, tem um preço. E um preço bem alto. Vamos dar uma olhada no impacto real que esse caos todo tem na produção e, claro, no bolso. E olha só, não é um probleminha que se resolve em uma hora. A gente está falando de uma única carga de carvão ruim que pode desestabilizar a operação inteira por 2
2, às vezes até 3 dias. É muito tempo de ineficiência e perda de produção. E o mais impressionante para mim é isso aqui. De um lado, você tem toda essa tecnologia, computadores, modelos sofisticados monitorando cada detalhe, mas o sistema inteiro fica vulnerável por causa da falha mais básica que existe, a resistência mecânica do material. No fim das contas, o resultado é uma cascata de prejuízo. A produção de ferro-gusa despenca. Muitas vezes o que sai nem está na especificação certa. Gasta-se muito mais combustível para tentar corrigir o desequilíbrio e os custos operacionais vão lá para cima. A operação fica mais cara e bem menos eficiente. Então, a grande lição que fica de tudo isso é muito clara. Em um alto forno, o carvão não está ali só para queimar e gerar calor. Ele é a estrutura, a fundação onde todo o resto do processo é construído. E se essa fundação cede, tudo que está em cima dela desmorona junto.